programa Transformando Vidas, com o pastor Wilson e pastora Cristiane de Oliveira. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações traz para você cura, libertação e transformação de vida. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Prazer muito grande estar aí entrando no seu lar, né? E também no seu estabelecimento comercial. Toda segunda-feira, das 7h30 às 8h, nós temos nosso programa, já vai aí para 3 anos de programa, né? Levando a palavra de Deus, cura. E você que tem nos acompanhado, é um privilégio muito grande, né? Ter você como nosso telespectador. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você pode estar divulgando também o nosso programa. Então, toda segunda-feira, a pessoa que não pode assistir na segunda-feira tem a reprise no sábado, das 7h30 às 8h. Você pode acompanhar também pelas redes sociais. Você vê no rodapé que tem aí, né? Pode acompanhar. Você que, por exemplo, quer assistir algum programa nosso anterior, pode acompanhar aí pelas redes sociais, nosso YouTube. Você entra ali, né? Pode assistir outros programas nossos anteriores. Semana passada, nós falamos sobre Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. É uma passagem, né, que está aí no Velho Testamento, onde Deus, através do profeta Ezequiel, ele age visando a nação de Israel. Aí você pergunta, será que é só para a nação de Israel? Claro que não, é óbvio que não. Então o que estava acontecendo com aquela nação? Era um povo que ele já tinha visto, por exemplo, muitos milagres, né, coisas assim tremendas, que ao decorrer do tempo, né, outras gerações vão afastando de Deus, e a tendência da humanidade é essa. Então vai afastando de Deus, e quando a gente afasta de Deus, o inimigo se aproxima de nós. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, primeira situação do texto, claro, né, você vai encontrar alguns teólogos dizendo, não, isso é só para a nação de Israel. Se fosse só para a nação de Israel, a Bíblia não seria viva e eficaz. Se ela está dizendo, se a Bíblia fala, né, a própria Bíblia, lá em Hebreus 4:12, diz que ela é viva. Então, se ela é viva, não tem nenhuma página morta. Então, eu não posso entender a Bíblia simplesmente como uma cultura, né? Ler uma história, igual a gente está acostumado, né? A Bíblia não. Aquilo que aconteceu ali, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, ele atua na nossa vida hoje. Então, Deus deu uma visão a Ezequiel, mostrando a realidade da situação. Então, o mesmo Deus opera na nossa vida, o Espírito de Deus opera na nossa vida. A única diferença é, né, a data, que também no mundo espiritual, para Deus não existe tempo passado, há muitos anos atrás, não fala, como se fosse, né, no dia de hoje acontecendo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, podemos entender assim, no tempo de Deus era como se estivesse acontecendo hoje, tá? Então veja bem, nós vemos aqui, primeira coisa que Deus faz, então diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos secos. Então veja bem, antes de Deus trabalhar através da nossa vida, Ele trabalha primeiro em nossa vida. Primeira coisa. Então quando você vê, por exemplo, missionário ou um pastor, está num lugar, você fala, puxa vida, como que ele consegue fazer isso? Como que ele aguenta? Primeiro, é a vida dele com Deus, porque sem Deus ele não faz nada. O próprio Jesus disse, né, lá
Em João, capítulo 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada assim. Aí você também pode perguntar: por que existem pessoas que suportam isso e passam aquilo ali com até um grande prazer? Primeiro, é fruto do Espírito. E para ter fruto do Espírito, precisa ter uma vida assim, no Senhor, tá bem firme ali no caminho do Senhor, ter uma vida cheia do Espírito Santo, na graça do Senhor. Porque existem pessoas que elas vêm para a igreja e elas gostam daquele ambiente, né? Porque é um ambiente, as pessoas não fumam, as pessoas não bebem, sempre tem uma palavra, né? Uma palavra boa, é um ambiente que ninguém vai ali roubar. Então você vai aparelhando com pessoas que não tem esse tipo de atitude. Então a pessoa ela cria o hábito de vir à igreja. E hábito de vir à igreja, nós temos que tomar cuidado, porque cria o hábito também da religiosidade. Então, pelo fato de eu vir à igreja, eu não preciso ter compromisso com o Senhor, eu não preciso servir o Senhor, não precisa nada. Basta eu vir à igreja, que já basta. Mas a Bíblia, lugar nenhum na Bíblia, fala isso. Claro que você precisa vir à igreja. É vindo à igreja que nós vamos ouvir a palavra vai nos desafiar. A palavra do Senhor, ela é uma palavra que ela coloca o ser humano na parede, né? Tem que tomar posição. A palavra de Deus é assim, não esse evangelho que nós estamos vendo hoje, um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, é um evangelho de triunfalismo, assim. Então, se prega mais sobre a felicidade do que a salvação. Então, o evangelho está mais ligado, por exemplo, à psicologia, a filosofia, do que o evangelho verdadeiramente do Senhor. Se você quiser, você tem uma Bíblia na mão, lê a palavra. Agora, nós não podemos ler de uma forma sorteada, né? Nós temos que ler de Gênesis e Apocalipse. Todo livro tem que ler do começo ao fim. Aí nós vamos entender aquele livro. Você pode ler, você tem acesso à Bíblia, inclusive em várias linguagens, né? Você pode. Eu mesmo, todo ano, eu leio a Bíblia numa linguagem diferente. Tá? Então, que você possa se familiarizar de outras linguagens também, para que a gente entenda. Você tem a Bíblia na mão, pode ler. Tá bom? A própria palavra fala que nós devemos provar aquilo que nós estamos ouvindo. Não é? E pelo fato de hoje nós temos aí muito conhecimento, um leque muito grande, né? Você tem que filtrar aquilo que você está ouvindo. Por exemplo, se você está numa igreja onde não leva compromisso nenhum, é só triunfalismo, dá uma olhada na Bíblia, tem alguma coisa errada, tá bom? Então não estou dizendo esse tipo de pessoa, né? Mas geralmente tem pessoas que elas não conseguem entender isso. Porque para entender, nós precisamos ter uma vida com o Senhor. Então toda igreja verdadeira leva aquele discípulo a ter uma vida individual com o Senhor. Quer dizer, a minha fé, ela pode te ajudar até um determinado tempo. Não é? Eu posso caminhar, você pode caminhar na minha fé até vamos dizer aí, um pedaço, né, desse caminho da nossa vida. Depois você tem que ir com a sua própria fé. E muitas vezes isso não é ensinado dentro das igrejas. Então nós temos que tomar cuidado. Nós vamos mostrar para você hoje um videozinho que nós fazemos, né, nosso trabalho, e naquelas situações que, humanamente falando, até para ver é difícil. Então, lugares que nós entramos, nossos missionários, nossos líderes, onde eles entram, que muitas vezes até a própria família daquela pessoa abandonou. Eu estou dizendo isso aqui no nosso país, no Brasil, não estou dizendo na África, estou dizendo aqui no Brasil, né? Para você ter uma ideia daquilo que nós vemos no dia a dia. Aí você pergunta: apóstolo, como que essas pessoas
elas vão a esses lugares? Primeiro, é vida com Deus. Quem não tem vida com Deus não vai. A pessoa que não tem vida com Deus, ela vive dentro da igreja só tentando resolver os seus probleminhas. E quanto mais ela tenta resolver os seus probleminhas, mais aumenta o problema. Não é assim? Porque a própria palavra, o Senhor Jesus Cristo, ele fala em Mateus, capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como que vocês chegam nesses lugares? Por exemplo, tem muitas pessoas que elas detestam ir na UTI. Elas não dizem que não têm coragem para ir à UTI visitar o seu próprio familiar, que não tem coragem. Para mim isso é uma fraqueza, é uma covardia muito grande que nós temos que saber enfrentar, e principalmente os problemas da vida, né? Que você não está acostumado. Sim? Então você corre disso. Nós não podemos correr, nós temos que enfrentar. Ir na UTI, muitas vezes ir numa cadeia, numa penitenciária, visitar alguém para você ver a realidade da vida, porque a realidade da vida não é a aventura que você vê o dia a dia em propaganda de televisão, não. Aquilo ali é alguma coisa que fez, né? Tem muita coisa daquilo ali que eles inventam, né? Para que você possa achar que a vida é daquele jeito. A vida não é assim. Então, esse videozinho mostra os lugares que nós entramos, as pessoas que nós encontramos, totalmente abandonadas. E o Senhor Jesus Cristo, ele deu uma ordem para a gente fazer isso. Agora, a ordem não é só para nós, é para todo o povo que se diz que tem Jesus no coração. Porque, em primeiro lugar, eu devo amar a Deus de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, né? Adorar o Senhor. Em segundo lugar, amar o próximo como a mim mesmo. Então nós estamos numa sociedade egoísta, né? Uma sociedade materialista, né? Que não está nem aí com o próximo. Então, se ela não está nem aí com o próximo, pode ter certeza que ela não está recebendo nada do Senhor, e ela não tem nada a ver com o Senhor. Tá bom? Então você vai assistir esse videozinho e logo em seguida nós retornaremos. Amém? Agora posso ver te morrer.
Glórias a Deus. Então você acompanhou o videozinho que mostra a realidade a qual nós enfrentamos. Isso aí não é uma vez por mês, nem uma vez por semana, é praticamente todos os dias. Tá? E nós temos aí dezenas de missionários que vão levar ali, por exemplo, uma palavra de esperança, porque o próprio Jesus ele diz que nós devemos pregar, né, as boas novas, em primeiro lugar aos pobres. Por exemplo, tem muitas pessoas que eles não gostam dessa realidade. Não gostam de ver isso. Não sei se é o medo de, sei lá o que é. Para mim, isso é uma covardia muito grande. Né? Você vê a desigualdade social. E essas pessoas, elas não querem nada, não. Simplesmente levando uma palavra. Você vê ali a situação, por exemplo, de uma mãe desesperada, filho preso, o outro nas drogas, a outra filha, né, nova, já grávida, e aquela mulher, ela não é de ferro, ela tem as suas emoções. E muitas vezes nós encontramos essa pessoa num estado de depressão assim avançada. Ah, mas por que não procura psicólogo? No nosso país, amado, nem a pessoa que está morrendo de câncer é atendido. Como é que eles vão ter psicólogo? A gente precisa entender a realidade. Tem gente, por exemplo, que estão aí nas filas dos hospitais, abandonados, né, para ser atendido dali um ano. Dali um ano, como é que nós vamos procurar psicólogo, gente? Procurar psicólogo? O mundo que nós vivemos, a realidade, não é aquilo que você vive, não. Aí você pode dizer também, por que eles não fazem? Agora eu pergunto para você, muitas vezes o teu cachorrinho, ele fica doentinho, você já passa a tarde inteira angustiado, não é? O teu cachorrinho. Aí nós estamos falando de uma mãe, de um pai, nós estamos falando de uma senhora abandonada. Não é assim? De uma senhora abandonada. Então é uma sociedade, eu não estou dizendo a sociedade lá fora não, porque lá fora é ímpio. O ímpio, nós vamos esperar o que do ímpio? O que nós vamos esperar do ímpio? Eu estou dizendo o povo que se diz evangélico, tá? Que estão dentro das igrejas no triunfalismo, né? Tem igreja por aí que o banco tem que ser banco estofado, não sei se é por causa do dormir, deve ser por causa do dormir. Tem que ter torneira de ouro, banheiro não sei do que, né? Então nós estamos criando uma casca, um negócio esquisito, complicado que nós estamos criando. Isso é muito perigoso, tá bom? Muito perigoso. Então Jesus ele fala para nós fazermos isso. Se a igreja evangélica brasileira, claro que eu não estou dizendo todas, que tem umas que fazem um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho assim que a gente fica maravilhado de ver. A igreja trabalha assim de uma forma bem melhor do que a nossa. Mas eu estou dizendo outros tipos de igreja que a gente encontra. Quer dizer, uma palavra que você dá ali, uma palavra de esperança. Então, quando Ezequiel, o Senhor o levou a esse vale de ossos secos, alguma tradução da Bíblia diz esse vale sequíssimo, de ossos sequíssimos, ou seja, onde não tinha condição nenhuma mais. Então, no versículo 4, diz assim: então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não é? Então veja bem, claro que foi uma visão que Deus deu a ele, uma visão daquilo que iria acontecer.
trazendo para os nossos dias de hoje, sendo contemporâneo, né, com aquilo que nós estamos vivendo de anos atrás, mas trazendo para os dias de hoje. Quando a gente chega, por exemplo, na casa, né, a gente vai pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é boas novas. Então você começa ali, por exemplo, falar da palavra do Senhor, trazer esperança para aquela senhora, para aquele senhor, né, para aquela família, ou para aquele jovem que está aí, porque é fácil a gente acusar. Hoje ele está nas drogas, né? Quem mandou ele entrar? Mas você não sabe a realidade da vida dele. Você não sabe como ele foi criado. Você não sabe. Então é fácil a gente acusar. Então, por que muitas vezes a gente acusa? É para tirar o corpinho fora, né? Eu sou assim, eu não fiz isso. Só que, meu amado, você não sabe o que vai acontecer amanhã, não. Você tem filhos aí, né? Teus filhos estão tudo pequenininhos, não são? Deixa a hora que eles começarem a estudar, eles vão conviver dentro da escola com um adolescente fumando maconha, cheirando cocaína dentro do banheiro, é assim? Fumando crack, não é? Eles vão conviver, porque as escolas estão aí abarrotadas. E não é só aqui em São Paulo, não, no interior aí está lotado. E como a nossa comunidade, o nosso missionário, eles andam, não fica só dentro de igreja, eles andam. Todo lugar que eles vão, eles andam pelo bairro. Então nós presenciamos muita coisa. Tá? Então é fácil a gente dizer, não, olha. Então quando a pessoa, por exemplo, ao invés dela fazer, ela começa a acusar, na realidade ela está querendo tirar o corpinho fora. Não é? Não. Quem mandou ele ser viciado em droga? Quem mandou ele fazer isso? Quem mandou, não. É a sociedade que nós vivemos. Tá? A sociedade. Infelizmente, a sociedade a qual nós vivemos. Nós estamos aí num vale de ossos sequíssimos. Aonde, né, quer dizer, esperança no quê? Nós estamos vivendo no nosso país, tanta bobagem que a gente ouve, tanta bobagem que nós escutamos, que nós vemos. E engraçado que não são de pessoas que estão ali, que não tiveram oportunidade de estudo. Não, são pessoas que estudaram nas melhores faculdades. Tá bom? Porque a gente pensa que o crime é só aqui embaixo. Não, é lá em cima também. É assim? Só que lá em cima a gente vê, né? Porque é de terno, é gravata, geralmente tem um olhinho azul, não é? Muitas vezes não é um pretinho, não é um pardo. Sim, então é a nossa maneira de ver. Sempre eu disse aqui. Sempre eu disse. Nós temos que tomar cuidado. Ele é um ser humano. Tá? Eles precisam também de ajuda? Precisam. Estão se corrompendo? Por que estão se corrompendo? Porque não tem Deus, não tem Jesus no coração. Porque se tivesse, não estariam fazendo isso. Porque a palavra de Deus ensina esses princípios. Tá? Ensina. A palavra de Deus, a primeira coisa para seguir Jesus, nós temos que renunciar a nós mesmos. Ou seja, não é fazer aquilo que eu quero, mas fazer a vontade do Pai. Tá? E você pergunta, essas pessoas têm Deus? Não tem. Porque se tivesse, não estariam fazendo aquilo que estão fazendo. Da mesma maneira, aquele rapaz que está usando droga, ele tem Deus? Ele não tem, porque se ele tivesse, não estaria fazendo aquilo que está fazendo. Mas quem vai levar ali uma esperança para ele? Diz que a esperança para aquele vale de ossos secos era quem? A palavra do Senhor. Através de quem? Através de um profeta. Através de mim, através de você. O que você tem feito? Aí você fala, mas se eu estiver fazendo, é só eu. Mas você já está fazendo a tua parte. Né? Você já está fazendo a tua parte. Se cada um de nós fizermos um pouco, nós vamos ter uma sociedade melhor. Claro que nós vamos ter. Porque o Senhor transforma a vida do ser humano. Aí você pode dizer, né? Ah, mas eu não me dou para isso. Não é que você não se dá para isso. É porque você não sentiu a presença de Deus na tua vida ainda.
Porque o dia que você sentir aqui a mão de Deus, a presença do Espírito Santo, você vai se tornar uma pessoa sensível. Tá? O que traz essa noção é só a presença de Deus na nossa vida. Só ela. Porque a tendência do ser humano sem Deus, é fácil você ver uma pessoa dentro da igreja, se ela tem Deus ou não. É o egoísmo, ou o egocentrismo, só pensa nela, a vida se resume a ela. Não é? Agora, aquele que tem verdadeiramente Deus, pode ter certeza que ele olha para o próximo. Tá bom? Ele vai lá, ele vai... Essa é a nossa vida. E a gente não faz por coação e nem por julgo. Nós fazemos por amor. Por amor. Porque o amor está relacionado a doar, a se entregar. O amor não está relacionado à poesia, à música, nada, a se entregar. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra de Deus, você está pregando a palavra de Deus, ouvindo aquela pessoa, levando uma esperança, pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo ali. Tá bom, meu amado? Próximo programa nós vamos continuar nesse tema aí. Quero orar por você. Pai amado, abra o entendimento, Senhor Deus, que caia por terra todo espírito de religiosidade, de hábito que se cria, Senhor, de simplesmente frequentar uma igreja, meu Pai, que caia por terra em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar agindo nessa vida, Pai. Até o próximo programa em nome de Jesus.